Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. Na última aula, nós aprendemos sobre Gesture Detector e nós adicionamos ele como um pai do cartão padrão, ou seja, esses cartões com os ícones masculino e feminino. Nós criamos um método chamado atualizar cor, que nos permite selecionar um sexo específico e ativar os cartões mudando a sua cor. E até o momento, o nosso código funciona perfeitamente. Mas veja que o código está bem carregado e bem repetitivo. Além disso, outra coisa que não está legal é o fato de passarmos um número inteiro para representar um sexo. Nós estamos falando que o número 1 é o sexo masculino e o 2 o sexo feminino. Dessa forma, nós verificamos se o cartão masculino ou feminino foi pressionado. Imagine que daqui uns 6 meses você ou outra pessoa volte a esse código e encontre essas duas linhas. Eu tenho certeza que isso deixará você confuso, pois da forma que está não faz muito sentido. E mesmo que nós temos muitos comentários aqui, o código não está legal. E como nós podemos resolver isso? Bem, na aula de hoje vamos propor uma solução para isso, utilizando um conceito muito importante em programação, que são os enums. A palavra enum é uma simplificação da palavra inglesa enumeration, que em português significa enumeração. Se você procurar por ela no dicionário, terá a seguinte definição: ato de estabelecer a numeração de alguma coisa. E é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós enumeramos o sexo masculino como 1 e o sexo feminino como 2. E na programação, essa necessidade de enumerar coisas surge constantemente. Digamos que você está desenvolvendo um aplicativo sobre carros e usa uma variável chamada carro modelo para definir os modelos deles. Você diz então que se o carro for igual a 1, ele é um modelo compacto. Se for igual a 2, conversível, e igual a 3, é um sedã. Mas veja que esses números não possuem nenhum significado inerente. E quando fazemos esse tipo de associação, nós estamos tentando atribuir algum significado a cada número, o que pode se tornar bastante difícil de lembrar se tivermos uma lista gigantesca de modelos de carro. Agora, imagine se nós pudéssemos usar uma palavra para definir cada modelo de carro. Ou seja, falar que o primeiro carro é um modelo compacto, o segundo um conversível e o terceiro um sedã. Isso faz muito mais sentido e deixaria o código mais intuitivo para os futuros desenvolvedores entenderem quais modelos de carros existem. Lembre-se que nós já temos os tipos booleanos, que podem ser ligados ou desligados, ou verdadeiro ou falso. E eles são como lâmpadas, ou seja, apresentam um estado binário, ligado e desligado. Mas e se quiséssemos outros estados diferentes? Bem, nesses casos nós devemos utilizar os enums. Eu gosto de comparar os enums aos controles de videogame, pois eles possuem várias opções. Você pode pressionar um botão para pular, um para correr, lutar ou para fazer qualquer outra coisa. E isso vai bem além do que um simples liga e desliga. Aqui nós temos muitas outras opções. E é exatamente nessas situações que os enums são utilizados, quando precisamos codificar diferentes opções sem termos que ficar dependendo de números. E o melhor de tudo é que podemos dar nomes sugestivos para cada uma dessas opções. Em Dart, um enum possui essa estrutura. Ele começa com a palavra-chave enum para indicar que estamos criando um enumerador. Depois, nós damos um nome a ele, que poderia ser carro modelo, por exemplo. Vale ressaltar que os enums usam a mesma convenção de nomes do que as classes. Nós utilizamos o camel case, porém com a primeira letra do nome maiúscula. Por fim, nós temos um conjunto de chaves que descreve cada um dos modelos, que aqui poderia ser compacto, conversível e sedã. E quando formos usar um enum, basta escrevermos o nome dele, ponto, modelo A ou modelo B. Vamos para o Dartpad para entender melhor como um enum funciona. Antes de começarmos, certifique-se que a opção Null Safety aqui embaixo está desativada. Por enquanto, não iremos tratar sobre essa questão do Null Safety. Vamos esperar um pouquinho para tratar lá na frente no nosso curso. Certo, digamos que nós temos a classe carro, que em aulas anteriores nós tínhamos apenas variáveis como número de assentos ou número de portas. Nesse caso, é natural usarmos o tipo inteiro para definir tais variáveis. Mas se quisermos codificar o estilo do carro, nós podemos usar um número inteiro e comentar aqui.
para não esquecer que, por exemplo, o número 1 é um compacto e o 2 um sedã. E isso é bem trabalhoso. Isso significa que se decidirmos inicializar o nosso carro utilizando um construtor, nós podemos definir o this.estilo ao criá-lo. Dessa forma, nós podemos ir na função principal e criar um novo carro que possui o tipo carro, que eu vou chamar de meu carro e que será igual à classe carro. E aqui eu vou inicializar esse carro com um estilo compacto. Observe que essa linha de código não tem sentido nenhum para um ser humano, a menos que adicionemos um comentário dizendo um novo carro compacto. E nós sabemos que adicionar comentários sobre a lógica de funcionamento do seu código é sempre uma boa prática de programação. Entretanto, não é uma boa prática usar comentários para entender o que uma linha específica do código faz. E esse é um caso clássico em que os enums podem nos salvar. Pois se perdermos esses comentários e voltarmos nesse código daqui a alguns meses, isso não fará sentido para nós. Vamos então criar um enum logo após a classe carro. Para fazer isso, nós utilizamos a palavra-chave enum e aqui eu vou nomear ele como um carro modelo. Dentro das chaves, nós adicionamos os diferentes modelos de carro que desejamos. Podemos ter um compacto, um conversível e um sedã. Certo? Agora nós temos esses 3 modelos de carro que estão dentro de um enum. E ao invés de representarmos o estilo do carro por um número inteiro, nós podemos alterar o tipo de dado para um tipo enum, que nesse caso é o carro modelo. E ao invés de escrevermos 1 para o compacto aqui, nós podemos fornecer um enum com um valor nomeado, ou seja, nós podemos escrever carro modelo, ponto, e você pode ver que já temos todos os valores disponíveis aqui listados. Vamos então selecionar um sedã. Veja como a leitura agora é muito melhor. Mesmo se voltarmos nesse código daqui a alguns anos, nós saberemos do que se trata essa linha. Então, vamos voltar ao nosso código já trazendo um desafio para você. Eu quero que você crie um enum para o sexo aqui no topo do arquivo. Você não pode criar enums dentro de classes, portanto, certifique-se que ele esteja fora de qualquer classe. Depois de criá-lo, use ele dentro do método atualizar cor e dentro do gesture detector, para processar quando o cartão masculino ou feminino foi pressionado. Portanto, pause o vídeo e tente resolver esse desafio. Aproveite para deixar o seu like e compartilhar o curso com um amigo. Ótimo! Espero que você tenha conseguido resolver esse desafio. Bem, eu vou criar o nosso enum aqui e vou chamá-lo de sexo. Ele terá 2 valores diferentes, o masculino e o feminino. Dessa forma, nós podemos agora usar o enum sexo.masculino e sexo.feminino dentro do nosso código. Por exemplo, no nosso método atualizar cor, ao invés de termos uma entrada do tipo int, nós podemos trocar pelo tipo sexo. Aqui, nós podemos deixar como sexo também, mas para ficar menos confuso, eu vou alterar para sexo selecionado, apenas para sabermos que é o nome que estamos dando ao parâmetro de entrada. Agora, nós podemos verificar se o sexo selecionado é igual ao sexo.masculino. Então, faremos tudo isso. E se o sexo selecionado for igual ao sexo feminino, nós faremos tudo isso. E agora, aqui onde nós atualizamos a cor, ao invés de passar o número 1, nós podemos passar sexo masculino aqui e sexo feminino aqui. Observe agora como o nosso código está muito melhor para se ler. Quando esse cartão recebe um toque, nós atualizamos o estado do aplicativo, informando que a cor do cartão precisa ser atualizada e que o cartão feminino foi selecionado. Depois disso, o método atualizar cor verifica qual sexo foi pressionado e faz todo o resto do serviço. Bom, pessoal, os enums são muito úteis quando você tem mais de uma opção em uma propriedade. Então, sempre que possível, tente utilizá-los. Mas veja que o nosso código ainda está uma bagunça, cheio de repetições que doem os olhos. Mas não se preocupe. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre o operador ternário do Flutter e como ele pode nos ajudar a reduzir todo esse código em umas 2 ou 3 linhas.
Se você estiver pronto para aprender essa magia, eu te aguardo na próxima aula. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber as futuras novidades. Até a próxima e muito obrigado!